Olha, bomba atômica. Todo mundo sabe que estava vendo a transição. O governo Bolsonaro está acabando, o Bolsonaro até parou de trabalhar e está vendo a transição para o governo Lula. Quem está comandando a transição do lado do governo Lula é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Pois bem, ontem o Alckmin recebeu um dossiê bomba do Tribunal de Contas da União, o TCU. O TCU fez um dossiê com possíveis crimes e fraudes, pagamentos fraudulentos, tudo mais, e indevidos do governo Bolsonaro em 29 áreas de gestão. São centenas, ou milhares, ou milhões, eu vou te explicar já já porque milhões de crimes do governo Bolsonaro. Para você ter ideia, os valores só de pagamentos fraudulentos e indevidos chegam a 5 bilhões e 400 milhões de reais por ano. Por ano. Quer dizer, 4 anos de governo, estamos falando aí de 21 bilhões e 600 milhões, ó, se a matemática dá certo, 21 bilhões e 600 milhões de reais de pagamentos indevidos, quase 22 bilhões de reais só no governo Bolsonaro. Olha, é um escândalo gigantesco e tudo agora está com a equipe de transição do Lula. Aliás, a equipe de transição do Lula, eu tô seguindo quase todo mundo da equipe de transição, exatamente porque eles falam algumas coisas sobre o que eles estão descobrindo. O que eles estão descobrindo de crime, ou de indício de crime, ou de pagamento fraudulento, é um negócio assim que não tem igual. Só o Janone estava falando, olha, a equipe de transição da comunicação começou a trabalhar no dia 16. No dia 17, o Janone já tinha colocado nas redes sociais dele 2 ou 3 coisas de pagamento indevido para a empresa, de uso de dinheiro público para fazer campanha do Bolsonaro, um monte de crime. Isso em 24 horas que a equipe de transição teve acesso aos dados. Agora imagina nas outras áreas. É muito crime. A coisa vai ficar muito feia para o Bolsonaro e para vários integrantes do governo Bolsonaro. Que muita gente, assim como eu, tem gente que quer a prisão do Bolsonaro, do chefão da quadrilha. Mas os outros... E os outros? São milhares de integrantes da quadrilha bolsonarista. A casa vai cair para todo mundo. E nós estaremos aqui na linha de frente, viu? Para lutar para que sejam todos presos. Tem que se prender e deixar preso muito tempo para servir de exemplo, para não vir outro fascista no futuro e cometer o mesmo crime. Porque o que faz com que o crime continue sendo cometido? É que quem cometeu no passado ganhar anistia ou não acontece nada, vem o próximo e tenta fazer igual. É isso. Então, tem que ser preso sim. Peço a sua inscrição no canal exatamente porque quanto mais inscritos, mais o YouTube mostra o vídeo para quem não é inscrito e assim a gente consegue chegar nas pessoas e fortalecer aqui a nossa luta por um Brasil muito melhor. Agora, falar do dossiê bomba e tudo mais, por que milhões de crimes? Você tá falando, Thiago, milhões de crimes? Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União informou nesse dossiê que só em 2020 foram feitos mais de 2 milhões e 400 mil pagamentos indevidos. Se você pensa cada pagamento é um crime, são aí milhões de pagamentos indevidos. Pagamento, não quer dizer 2 milhões e 400 mil reais. 2 milhões e 400 mil pagamentos indevidos. E não é, nossa, tá falando o quê? De auxílio emergencial. Não. Coisas da gestão governamental do Bolsonaro. Em várias áreas, desenvolvimento regional. Quero Tarcísio, governador de São Paulo, bandidão. Tem vários pagamentos indevidos. Eu vou te dar exemplo. Uma coisa que está no relatório do TCU, eu já fiz vídeo aqui no Plantão Brasil. O governo Bolsonaro, utilizando verba do Bolsolão, começou a usar ministério para assaltar estradas. Só que o assaltamento ou era feito muito mal feito, algumas pessoas chamavam de assalto sonrisal. O que é sonrisal? Sonrisal é um efervescente. Você coloca água e ele vai dissolvendo. Chovia, dissolvia o assalto. E aí continuava como estava antes, tudo esburacado. Em alguns locais nem sequer foi feito o assaltamento. Tudo superfaturado, mas superfaturado em milhões e milhões e milhões de reais cada trecho. Trecho de 3 quilômetros, 5 milhões, coisa assim. Ou seja, roubando muita grana. O Tribunal de Contas da União viu tudo aquilo e falou, esses pagamentos não podem ser feitos. Mesmo assim, o governo Bolsonaro dava um jeito, ou com algum ministro do TCU infiltrado, e tem um indicado pelo Bolsonaro, que foi ministro do Bolsonaro, Jorge Oliveira, ou de alguma outra maneira, eles contornavam para conseguir fazer o pagamento e cair o Pix do crime. Quer dizer, estavam roubando dinheiro público. E o Tribunal de Contas da União, muita gente está falando, Thiago, o TCU ficou calado esse tempo todo? O que é isso? Não, o Tribunal de Contas da União não tem esse poder que tem a Procuradoria-Geral da República. Eles investigam as contas. Mas chega num momento, o máximo que eles podem fazer é fazer uma denúncia ao Ministério Público. É o máximo. Acabou. Eles não têm poder de, vamos fazer isso. Não. Eles podem condenar o Tribunal de Contas da União? Podem. Mas é um processo que demora muito mais, é um processo que não dá prisão. Para dar prisão, é no Supremo Tribunal Federal. Você não vê, nossa, o TCU mandou prender. Não manda prender. O TCU não manda prender ninguém. É contas.
São crimes fiscais. Tá, então o TCU mandou agora pro Alckmin. As investigações no TCU continuam, porém, acontece o seguinte, o próprio TCU sabe, e eu tenho certeza, porque eu já vi entrevistas do Bruno Dantas, que é o ministro do TCU, o TCU sabe o seguinte, se eles forem muito para cima do governo Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro é presidente, o Bolsonaro vai cortando as asas deles. Então eles vão fazer igual está fazendo o Alexandre, eles vão fazer não, estão fazendo, que é o quê? Segurar as investigações até o ano que vem. Segurando até o ano que vem, Bolsonaro não é mais presidente, aí, ou seja, agora você tem não só o STF, você vai ter o Tribunal de Contas da União indo para cima do Bolsonaro. O Tribunal de Contas da União pode tornar inelegível, pode aplicar multas, pode pedir um monte de coisa para a justiça, mas eles não podem prender, por exemplo. Então, eles têm um tipo de investigação que é limitado. Agora, tá tudo com o senhor Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, ou seja, isso tudo vai circular, isso tudo vai ser exposto pouco a pouco e vai ter investigação de absolutamente tudo isso. É muito crime. Por exemplo, o TCU dá alguns exemplos de pagamentos fraudulentos, ou seja, o TCU avisava, o TCU falava, analisamos aqui essas contas, esse pagamento aqui tem indício de ser fraudulento, tem indício de que essa empresa não prestou o serviço tal. Mesmo assim o pagamento era feito. Aí outro, pagamento indevido. O que é pagamento indevido? Olha, essa empresa não pode firmar contrato, não pode assinar contrato com a gestão pública, porque é uma empresa que já foi condenada, alguma coisa do tipo. Então não paguem para a empresa fazer o serviço, que o serviço provavelmente não será feito e é ilegal. Sendo feito ou não, é ilegal. Ia lá o governo Bolsonaro e pagava. Mesmo com o aviso do TCU. O TCU avisa antes, né? Nossa, o TCU não fez nada. Não! Eles avisam, são documentos internos, tudo mais. Tá tudo isso no dossiê, inclusive os avisos do TCU, a réplica do governo Bolsonaro, que às vezes eu vou te dar um exemplo no caso do assalto Sonrisal. Um exemplo de como funciona lá nos bastidores. O TCU vai lá, vê as contas e fala, olha, tem vários indícios de que aqui houve fraude nessa licitação. Todas as licitações só ganha a mesma empresa, a outra empresa que está participando às vezes tem os mesmos donos. São todos da mesma família. Então não está havendo concorrência real. Fora que vocês estão gastando aí o triplo, o quádruplo do que isso custa normalmente para assaltar esses trechos parecidos. Não façam o pagamento. Aí o governo Bolsonaro vai lá e fala, não, queremos fazer o pagamento. Recorrem. Fala, não, queremos fazer sem o pagamento. Aí o TCU vai lá e fala, não por causa disso, disso, disso e disso. Aí o governo Bolsonaro ignora, cai na mão de um ministro bolsonarista, o ministro fala, quer saber? Eu vou conceder liminar para que o pagamento possa ser feito, porque senão vai atrasar a obra. Aí o governo Bolsonaro vai lá e paga. O TCU tentou, mas o crime foi cometido. Agora tem as provas todas sendo entregues. Estamos falando aí, 2020, 2 milhões e 400 mil pagamentos indevidos. Quer dizer, o tanto de coisa que não estão fraudando. É fraude atrás de fraude. Colocaram criminosos profissionais em todas as áreas do governo. É educação, é saúde, é desenvolvimento regional, é infraestrutura, é muita área, 29 áreas diferentes. Quer dizer, os caras estão roubando como jamais se roubou antes. Agora, imagina. Vou te dar outro exemplo que a transição está descobrindo. Olha aqui, o Janone estava falando o seguinte, uma empresa recebeu dinheiro da SECOM. SECOM é a Secretaria de Comunicação do governo. SECOM é quem faz a comunicação. Então, se você acha que o governo está indo bem, que está tendo muita propaganda, mostrando os feitos do governo, é que a SECOM está fazendo um bom trabalho. Se a SECOM estiver fazendo um mau trabalho, você pode ter o melhor governo da história e todo mundo vai achar que é ruim. O governo Dilma 1. Foi o governo que tirou o Brasil do mapa da fome. O melhor momento econômico da história do Brasil foi no governo Dilma 1, não foi no governo Lula, foi no governo Dilma. O melhor momento econômico da história do Brasil. Foi quando chegamos à menor taxa de desemprego, ao maior salário médio da história, tanto em real quanto em dólar. O Brasil chegou num nível em que, eu lembro que eu lia matérias, que se falava, olha, o Brasil até 2030 vai chegar no padrão de vida de países europeus, ou seja, miséria praticamente erradicada, e uma classe média que consome, que viaja, que faz tudo. Esse vai ser o nível do Brasil, isso acontecerá em 2030. Agora, vai saber quando, né? Se bem que o padrão europeu caiu muito também nos últimos anos. Mas tá, o que acontece? E saiu com 8% de aprovação. 8%. Sofreu lá uma pancada da grande mídia toda hora com mentiras, mas aí a SECOM não fazia o trabalho que faz do governo Bolsonaro. E aí a SECOM do Bolsonaro pagou 15 mil camisetas escrito Deus, Pátria, Família, com dinheiro público.
É, isso durante a campanha. Quer dizer, eles estavam pagando camisetas para a campanha do Bolsonaro. Isso é crime eleitoral, é crime, é todo tipo de crime que você imaginar. Tá roubando dinheiro público, mais crime eleitoral, mais abusar do poder que tem, da máquina pública, etc, etc, etc. São muitos crimes, mas fraude e tudo mais. Por que fraude? Porque mesmo se a Secom quisesse fazer camisas escrito Deus, Pátria e Família, que é o slogan do Bolsonaro, que é o slogan do nazista, a Secom teria que fazer uma concorrência, abrir licitação. Não fez. Não fez. E aí, o que acontece? Descobriram o quê? O jornal até publicou a foto. A empresa é uma empresa de fachada. A fachada da empresa tá lá, não tem nada, não trabalha nada. Quer dizer, uma empresa que está fornecendo centenas de milhares de reais para o governo, a empresa nem existe. Talvez, eu imagino que as camisas foram feitas porque era campanha. Mas usar uma empresa de fachada quer dizer o quê? Quer dizer que foi superfaturado. Além de tudo, superfaturaram. Então, talvez, estavam vendendo uma camisa que custa 20 reais, estavam vendendo por 100, 150, 200. Saberemos em alguns dias, alguns meses. Aí, já anunciou a equipe de comunicação que vai investigar o uso da Secom. A Secom tem uma verba de 200 milhões de reais por ano para fazer propaganda. O uso da Secom para financiar o gabinete do ódio. Porque, olha, tem vagabundo morando lá em Washington. Se você não sabe, o Alan dos Santos mora lá em Washington. A Carla Zambelli agora está lá também nos Estados Unidos. Washington, eu tenho vários amigos nos Estados Unidos. Washington é a cidade mais cara dos Estados Unidos, disparada. Disparada. Nova York é caro, Washington é muito caro. Se você não sabe preço nos Estados Unidos, eu vou te falar o que fez com que eu, Thiago, não quisesse tirar visto para ir para lá. Você vai num bar no Brasil, você vai num bar em Maceió, assim, na orla, com aquele mar lindo assim, compra uma cerveja, cara, 10 reais. Foi muito cara, tá 12. Talvez agora esteja mais, né? A inflação do Bolsonaro, eu saí do Brasil faz 6 meses, mais de 6 meses. Você vai num bar qualquer em Nova York, 20 dólares. Você fala, pô, meu, 20 dólares. Você vai num lugar mais baratinho, assim, 15 dólares. A mesma cerveja que no Brasil tá 10 reais. Você fala, pô, aí é fogo, né? Por isso que eu não quis ir pra lá. Washington é mais. Mais caro. O cara tá vivendo lá. Com que dinheiro? Com que dinheiro que tá vivendo lá? E não só vivendo. Quando tem evento em Miami, ele voa de Washington pra Miami. Aí se hospeda em hotel em Miami. Vai ver o preço de um hotel em Miami. Você não acha menos de 200, 250, 300 dólares uma diária. Pô, 300 dólares com o dólar aí do Bolsonaro a quase 6 reais, 5,50, 5,40, pô. São 1.600, 1.700 reais? Quem tá pagando isso tudo? Agora eu vou investigar. A Secretaria de Comunicação, que tem essa verba milionária, tá financiando golpista. Tá financiando gente que tá foragida. Ou não tá? Ele jamais negou. E ele não fala como está sendo financiado. Todo o financiamento do canal dele acabou. O canal dele não existe mais. A Carla Zambelli tá lá. Ah, a Carla ainda tem salário de deputada. Eu vou te falar um negócio. O salário de deputado são 24 mil reais líquidos. Quer dizer, o que cai na conta dela são 24 mil reais. A Carla Zambelli teve um monte de bloqueio, um monte de processo que dá muito mais do que o salário dela. O tanto de indenização que ela já teve que pagar. Aí ela vai para Nova York. Às pressas, ela vai para Nova York, não é barato, foi para Washington, aí de lá foi para Nova York, ficar em hotel que, de novo, custa mais de R$ 1.000 a diária, um hotel baratíssimo assim, vai custar 1.000 e pouco a diária, aí volta para Washington, aí volta para não sei o que, e vai ficar zanzando pelo país. Com que dinheiro isso tudo aí? Alguém está financiando esse pessoal do gabinete do ódio. Pois bem, chegaremos lá. Isso tudo será investigado. Por isso que esse pessoal tá apavorado. Porque tem a investigação do STF, mas tem investigações novas que serão conduzidas pela equipe do Lula para enviar já tudo para o Ministério Público e para o próprio Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a coisa vai ficar bem pior. Porque, lembre-se, o STF, todo mundo estão investigando os crimes do Bolsonaro, a Polícia Federal e tudo mais, mas eles não tinham acesso aos dados internos, coisa que é interna que não dava para ter acesso. Agora tem. Agora vai ter acesso a muita coisa eles estão tentando destruir as provas. Lembre-se, os computadores todos do Planalto deram pane. Ataque hacker, e aí mandaram apagar tudo do computador. Mas você protege o computador do ataque hacker exatamente para não precisar apagar tudo. Inclusive, os ataques hackers mais famosos de hoje são os ataques que sequestram os seus dados. E aí a empresa ou o governo paga para ter os dados de volta. Mas no governo Bolsonaro, para se prevenir do ataque hacker, eles apagam os dados. Isso é queima de arquivo. O governo Bolsonaro passou a gastar mais de 300 mil reais diários em máquinas. Essa máquina que pica papel,
Isso foi noticiado que uma semana depois da eleição. Quer dizer, por que estão picando tanto papel no governo Bolsonaro? Documento que foi impresso. Por quê? Porque a versão digital eles mandam apagar. E aí a versão impressa eles vão picando. Depois toca fogo, sei lá, joga em algum lugar. Não sei como fazem. Porque até papel picado tem hoje já tecnologia para juntar tudo. Não sei como fazem, mas é isso que está fazendo o governo Bolsonaro. Tentando apagar as provas dos crimes. Mas a gente vai descobrir muita coisa. Então, ó, se liga aí, ó. Se inscreve no Plantão Brasil que teremos novos episódios aí dessa série magnífica chamada Política Brasileira. Eu vou te dar um spoiler. Essa série, em algum momento, o vilão será preso. O vilão se chama Jair Diabo Bolsonaro. Falou!